Olá galera, hoje eu estou aqui com o Luca Costa, lá do colégio SESI de Divinópolis, e vamos falar sobre o bioma floresta tropical. Então eu, Estênio, falarei juntamente com o Luca sobre esse bioma tão importante que está presente no nosso globo terrestre e que, com exceção da Europa e dos polos, nós não vamos ver floresta tropical. Então, a gente pode começar aqui que lá na Oceania nós temos floresta tropical, que é chamada essa floresta de Austrália. Já na região aqui do Sudeste Asiático nós vemos a floresta tropical, que a gente dá o nome de Indomalásia. Na região da África nós chamamos ela de Afrotropical, enquanto que na América nós chamamos de Neotropical, que seria a parte do Brasil, da Colômbia, entre outros países. Isso. Sabe por que é neotropical? Porque é o novo mundo, certo? Então vamos nos focar da floresta tropical aqui na região neotropical do mundo, principalmente onde? Brasil. E dentro do Brasil a gente pode ver que dentro desse bioma nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal. Isso. E a Mata Atlântica é importante destacar que ela inclui quem? A Mata de Araucária. Mata de Araucária. Ok? Bom, para a gente falar de floresta tropical, nós temos que falar naqueles seres que estão inseridos nela, como os seres humanos. E os seres humanos, então, inseridos nela, vão desenvolver uma cultura própria dessa floresta tropical. Uma cultura própria deles é a construção de cestos, casas, entre outras coisas. Cestos, casas que são feitos de fibras vegetais. Isso é típico principalmente dos nossos índios aqui, os índios da Mata Atlântica, chamados de índios Guarani, que desenvolveram muito bem essa cultura, mas também não podemos esquecer que todos os índios da floresta tropical, lá da Amazônia, também desenvolver essa eficiência na construção, principalmente de casas, por conta de quê? Porque chove muito, então eles têm onde se abrigar, correto? Mas também eles desenvolveram, além dos cestos, o quê? Potes de cerâmica e argila. Isso é importante destacar, por quê? Porque os povos incas são considerados muito desenvolvidos, mas os povos da floresta, do que a gente chama de Baixo Amazonas, né, da floresta tropical amazônica do Brasil, eles também são desenvolvidos. Só que eles não viviam em um ambiente hostil como os incas. Então eles não precisavam desenvolver instrumentos tão hostis como alguns tipos de machados ou uma cultura toda social como os incas. Mas eles também são considerados bem desenvolvidos. Bom, a gente fala de floresta, a gente pensa logo em quê? Em flora. Além da fauna também. Lógico, a gente pensa na fauna também. Mas dentro da flora, a gente tem que pensar que esses povos que vivem na floresta, eles vivem num ambiente que a gente pode estratificar, e aí a gente vai mostrar aqui os estratos dessa floresta tropical. Aqui embaixo a gente vê o estrato herbáceo, que é caracterizado principalmente por plantas de pequeno porte, como por exemplo gramíneas, né? Árvores pequenas. E essas árvores e esses vegetais não desenvolvem muito porque a luz está chegando até eles? Não, porque o estrato lá em cima, é chamado de dossel, fecha a entrada de luz. E esse extrato prejudica a fotossíntese para as outras plantas. Muito bem, esse extrato herbáceo fica com a fotossíntese prejudicada. Além disso, o que acontece? Esse solo não é muito fértil. Porque ele é pobre em nutrientes. Consequentemente, essas árvores de grande porte vão ter raízes profundas? Não. A gente pode observar que essas árvores, então, são de grande porte, que é característico de floresta tropical, com o dossel muito fechado, característico também, né? E o extrato entre o dossel e o extrato arbóreo, que é o subbosque, vai ser caracterizado por um ambiente
pouco constituído de folhas. Então aqui vão ter muito o quê? Troncos. Né? Esses troncos dão essa característica aqui de um que a gente chama de subbosque. A gente não pode esquecer também que existem aquelas árvores de um grandíssimo porte, como as castanheiras, por exemplo, que elas vão chegar no estado que a gente chama de emergentes. Esse estrato emergente, né, nelas, algumas poucas árvores vão estar inseridas aqui na mata e vão desenvolver acima do dossel característico da mata, da floresta tropical. Certo? Então, dentro disso aqui, a gente pode observar que a flora ela é rica. Existem diferentes tipos de briófitas, que são esses pequenos... Os musgos, né? Pequenos vegetais. Temos também as... Gimnospermas. Não, as samambaias, que são as pteridófitas. As pteridófitas. As gimnospermas são aquelas árvores de grande porte já, como as araucárias. E por último, também vamos ver em grande diversidade as angiospermas, que seriam as plantas tanto terrestres quanto aquáticas, que possuem flores. Ok? Essa aqui é o exemplo, é a Vitória régia, planta típica lá da floresta amazônica. Bom, falamos de vegetais, vamos falar dos animais. No caso, a fauna. Então, nós vamos ver diversas espécies de animais invertebrados, uma riquíssima variedade, né, de espécies, como as aranhas, mas também vamos ver uma riquíssima fauna de vertebrados, como os peixes, que são os animais aquáticos. Alguns animais aquáticos, né, porque a gente tem também anfíbios, répteis, aves, né, mamíferos aquáticos também. Mas os peixes são os vertebrados menos evoluídos, fisiologicamente. Agora, além dos peixes, nós vamos ver também os anfíbios, que no caso os sapos, que são importantes para a nossa saúde. Por exemplo, alguns deles, né, são utilizados em alguns estudos para retirada de substâncias para combater algumas doenças para os seres humanos. Além dos anfíbios, nós temos também os répteis, como as cobras, que elas seriam importantes também para a nossa saúde, porque produzem soro. Porque delas pode ser produzido soro, né? Além dos répteis, nós vamos ver também aves, mamíferos, né? Uma diversidade enorme de aves, uma diversidade enorme de mamíferos. Aqui a gente vê a anta, né? A capivara, o tamanduá, o tatu, o felino, um primata. E por falar em primata, nós vamos ver que existem diversos tipos deles. Inclusive aqui no Brasil nós temos o menor dos primatas já encontrados. Não temos o maior fica onde? Na África, que seria o gorila. O gorila, ok? Mas a gente fala de animais que existem. Agora a gente vai falar de animais que estão em extinção. Então, possui também uma grande variedade, né, de animais em extinção. Grande variedade. Por isso nós precisamos de preservar esse ambiente. Nós temos, por exemplo, a jaguatirica aqui no Brasil. Temos também o peixe-boi. Temos também o tatu-canastra, que é da nossa região aqui. E também o mico-leão-dourado, que é um importante primata que está em extinção. Mas para a gente não falar só de mamíferos, a gente fala também do pirarucu, que é um peixe que está hoje sendo criado em cativeiro, mas também é importante porque a gente consegue ele como alimento. Isso. Então, um peixe da floresta amazônica que está em processo de extinção, mas o que eles conseguiram? O ser humano conseguiu fazer com que esse peixe seja criado em cativeiro. Com isso, a carne dele, que é muito gostosa, a gente pode apreciar, mas comprando no supermercado. Beleza, galera? Então essa foi uma videoaula para o Colégio SESI de Divinópolis, Minas Gerais. Beleza? Um abraço, até a próxima aula. Tchau. Tchau.